Carta do apóstolo Paulo, por favor, aos Romanos, no capítulo 10, verso 8 ao verso 10. Nós fizemos essa leitura na semana anterior, trabalhamos isso e eu quero voltar com você numa sequência de vários versículos. Aliás, eu falei o capítulo 8, é o capítulo 10, o verso 8 ao 10. Diz assim, Romanos capítulo 10, verso 8. Mas que diz, a palavra está junto de ti, está na tua boca e no teu coração. Isto é a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Pois com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Se não for pedir muito, feche seus olhinhos, por favor, mais uma vez. Meu Rei, meu Senhor, mais uma vez nós vamos atentar para a beleza da Tua Palavra. E é por meio da Tua Palavra que nós, esta noite, nos apegamos às coisas que o Senhor pode ministrar sobre nós. Então, ensina-nos a aprendê-la. Ensina-nos a agarrar e nos tornar firmes como uma rocha, mediante a palavra da fé que ouvimos e queremos pregar. Portanto, enquanto eu falo, o Senhor nos ensina por bondade, em o nome de Jesus. Amém. Eu vos disse semana anterior que nós temos o privilégio de alcançar todos os benefícios do reino de Deus pela fé. Esses benefícios já foram conquistados por Jesus na cruz e nos deu Ele, portanto, esse privilégio de termos o acesso não só às riquezas de sua glória, mas também às riquezas que nos faz viver aqui em vida. Vos levei aos Gálatas no capítulo 3 e vos mostrei que essa fé que Ele nos deu é alcançável justamente pelo simples fato de que nos tornamos também pela fé como filhos de Abraão. E filhinhos de Abraão, herdamos dele a fé em Cristo, a fé que o Cristo plantou em nós. E uma vez que o Cristo plantou essa fé em nós, nos deu condições de crer nele. E crendo nele, sermos por adoção filhos de Deus e, consequentemente, filhos de Abraão. E uma vez que nos tornamos filhos de Abraão, como diz Gálatas 3:29, nos tornamos herdeiros de todas as promessas que Deus fez a Abraão. E eu gostaria que você começasse a ver comigo agora, de novo, ou pelo menos alguém que não viu. Se você puder, aos Romanos, no capítulo 4, acompanhe-me. E aqueles que gostam de guardar os textos, guarde-os. Aos Romanos, no capítulo 4, vejamos a palavra do Senhor. Diz assim, no verso 16: Portanto, é pela fé, para que, segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a descendência, não somente a que é da lei, mas também a que é da fé que teve Abraão, o qual é pai de todos nós. E que promessa é essa que Paulo está falando, que Abraão teve, e que, consequentemente, nós herdamos esta promessa pela fé, uma vez que temos fé em Deus, assim como Abraão teve fé em Deus, e foi justificado pela fé. Assim nós também alcançamos a justificação através do Cristo, pela fé nele. E herdamos, portanto, as promessas e as bênçãos que Deus prometeu a Abraão, é dada a nós também. E veja o que Deus disse a Abraão. No capítulo 4 de Romanos, no verso 13, se você puder voltar esses versículos, diz: a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão, ou sua posteridade, quer dizer, aqueles que viriam após dele, mas pela justiça da fé. Está dizendo que Abraão herdou todo esse mundo para viver em paz, em vitórias, em bênçãos, nesse mundo aqui. E a promessa dada por Deus a Abraão para que ele vivesse em paz é alcançável a todos aqueles que pela fé são filhos dele, como nós assim o somos, pois aprendemos isso em Gálatas 3:29. Logo percebemos que diante dessa promessa de Deus, é necessário
entender que o mundo do qual dito aqui é a forma de vida na qual vivemos, é os benefícios que precisamos para viver, enquanto que carne precisamos ter recursos, precisamos ter saúde, precisamos ter paz, precisamos ter bênção, e tudo isso é fruto de uma vida no reino de forma alcançável pela fé. Até porque muita gente tem recursos, tem dinheiro, tem bênçãos, mas não tem paz. Muita gente tem saúde, mas não tem dinheiro. Outros têm dinheiro, mas não têm saúde. Agora, a fé transcende essas coisas. A vida no reino transcende essas coisas. Não tornam as coisas importantes para nós. Tornam a vida no reino importante mais do que as coisas. Então é isso que Deus ensina, que o reino nos traz. E além os benefícios desse, é claro, para que possamos pela fé alcançá-los. Pois a palavra de Jesus diz que tudo é possível ao que crê. Nós precisamos voltar a um texto que está no Evangelho de Marcos, no capítulo 11 e o versículo 20. Veja lá comigo, para você entender o que tenho que lhe mostrar pela frente. Evangelho de Marcos, capítulo 11 e o verso 20. Ele nos dá uma visão muito ampla de como funciona a fé. É uma passagem bastante conhecida. Diz assim: passando eles pela manhã, viram que a figueira tinha secado desde as raízes. Pedro lembrou-se e disse a Jesus: Mestre, olha, a figueira que tu amaldiçoaste ontem secou. Ao que Jesus respondeu: tendes fé em Deus. Em verdade vos digo que se alguém disser a este monte: ergue-te e lança-te ao mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará o que diz, lhe será feito. Pois vos digo que tudo o que pedirdes em oração, crendo que recebestes, e será vosso. O que Jesus nos dá aqui é uma lição maravilhosa. Eu vos fiz lembrar de que ele cita alguém, qualquer pessoa, qualquer um de nós, recebeu essa medida de fé. E o segredo que Jesus aponta aqui é de fato e verdade como essa fé é aplicável a todos e como ela pode ser impedida de funcionar. Ele diz que precisamos pedir, mas crendo que já recebemos. Quando terminarmos a oração, quando terminarmos de falar, quando terminarmos o pedido, é necessário dentro do nosso ser ter a certeza de que já recebemos. É nisso que opera a fé. A fé opera no invisível. É por isso que vos falei que ela não opera no futuro e nem no passado. Ela opera exatamente no presente. É dentro desse contexto que Jesus diz: qualquer pessoa pode efetuar coisas gigantescas. Qualquer pessoa pode pronunciar uma palavra mediante a fé. Qualquer pessoa pode proferir e acontecer aquilo que acredita. Então, ele dá uma sequência de fatos extremamente importante para nós. Nos ensina que a fé é liberada por meio da fala. Vos terminei a mensagem da semana passada vos mostrando isso. A fé é liberada através de nós quando o seu coração crê e a sua boca professa o que você crê. Se o seu coração apenas crer, mas a sua boca não proferir o que você crê, então a fé não é liberada. Porque a liberação da fé vem por meio daquilo que você afirma. Aquilo que você afirma é materializado por meio daquilo que você acredita. É por isso que lemos exatamente agora o que Paulo escreveu aos Romanos. Se o teu coração crer e a tua boca confessar, então há uma concordância entre os dois. E a fé libera para que as coisas aconteçam e Deus possa trazer à existência aquilo que ainda não existe. A fé opera nesses nuances. Mas eu não posso trabalhar em sequências opostas à fé. Como, por exemplo, imagine você citar tal palavra. Por exemplo, se o teu coração estiver cheio de fé, ou estiver como está agora, com a fé equivalentemente equilibrada, mas você usa a expressão: rapaz, quase morri agora, de medo. Na verdade, você não morreu. Então você expressou contra aquilo que você acredita. Você queria morrer? Não. Então você fez uma expressão contra aquilo que você espera. Sabe? Quando você diz: eu acredito que Deus é bom, mas o dia hoje está fácil, não. Você trabalhou coisas opostas. Então a sua fé não está em operação. Entende?
A sua fé entra em operação quando o teu coração crê e a tua boca fala o que o teu coração crê. Mas geralmente a gente se utiliza de duas maneiras. A gente crê de um jeito, ou pelo menos espera de um jeito, mas a gente fala de outro jeito. Sabe? Por exemplo, citamos muitas e muitas vezes, poxa vida, nunca tive tanto tempo sem dinheiro como agora. Então, o seu coração crê que Deus provê todas as coisas, não crê? Olhe para quem está ao seu lado e diz, você crê que Deus é provedor de todas as coisas? Então, como eu posso afirmar que eu não tenho? Entende? Como eu posso declarar que Deus provê as minhas necessidades e ao mesmo tempo declarar que eu nunca tive com tanta necessidade quanto agora? Eu acabei de anular a minha fé. Entende? Eu acabei de provar para mim mesmo que eu não creio naquilo em que eu acho que creio. Então eu preciso corrigir o meu foco, o meu alinhamento. O meu coração precisa estar alinhado com aquilo que a minha mentalidade diz. É por isso que Jesus começou o seu ministério e trabalhou a vida inteira ensinando a mudança de mentalidade. Que não adianta você alimentar o seu coração de fé e de coisas boas de Deus, mas a sua mentalidade pronunciar sempre o oposto daquilo que Deus diz. Compreende? Então é necessário fazer um alinhamento. Se você espera que a sua vida seja abençoada, seja uma bênção. Se você espera que o seu dia seja abençoador, então você precisa crer que já está abençoado. Entende? Se o meu dia, para ele ser bom, ele precisa da bênção de Deus, então eu preciso declarar de maneira muito clara de que eu já estou abençoado. E de fato, nós estamos abençoados. É por isso que o Pedro disse que ele já nos tem dado as promessas. E nos tem dado sim as bênçãos. Portanto, quando você abre os seus olhinhos, você já está abençoado. Você está aqui porque você já é abençoado. Entende? A bênção de amanhã pode ser maior do que a de hoje. Mas o hoje precisa estar em alinhamento com aquilo que você crê, de acordo com aquilo que você fala. E o grande problema nosso é que nós damos a legalidade para que o maligno trabalhe naquilo que a gente libera. E o diabo trabalha exatamente na expressão de nossas palavras. Não vivemos pela fé? Não vivemos pela fé? Pergunte para quem está ao seu lado, você realmente vive pela fé? Se você vive pela fé, tua prática tem que ser pela fé. Se você e eu afirmamos viver pela fé, então a nossa vida diária precisa ser uma afirmação dessa fé. Concorda? Se a gente diz eu vivo totalmente pela fé, ora, então eu não posso abrir a minha boca e declarar a falência de algo. Porque essa é a legalidade que o diabo espera. Ele só pode atuar na sua e na minha vida quando eu e você liberamos algo para ele fazer. A legalidade que o diabo precisa é você e eu que damos. Entende? Se você quer que o seu dia seja mal, ruim, então comece o dia dizendo assim, rapaz, o dia hoje vai ser de lascar. Esteja tranquilo que tem uma porção de capiroto à tua volta. Ele já passa o WhatsApp um para o outro e diz, olha, portal liberado. Vamos quebrar tudo. E canta a música do Ratinho. Vamos quebrar tudo. Sabe? Portanto, a gente como crente em Cristo Jesus, precisamos rever muitas coisas que a gente libera no dia a dia. Meu filho é um problema. É isso aí. É isso que ele vai ser. É isso que ele é. Porque você disse que ele é. Não foi Deus que disse que ele é. Então a gente tira de Deus aquilo que ele diz. Deus diz que os nossos filhos é uma herança dele. Mas a gente diz que ele é um problema. Então o que você acha que vai prevalecer? Se Deus colocou o cuidado na tua mão, na minha mão,
e a gente libera tal coisa, óbvio que a legalidade que o maligno precisa, ele tem. Então, ele vai tornar aquilo que você está dizendo que ele vai ser. Portanto, a fé, ela tem que estar alinhada com aquilo que a tua mentalidade vai dizer. A Bíblia diz que a boca fala e que o coração está cheio. A expressão coração ali é intelecto, é sua alma, é sua emoção. De acordo com o que a tua alma está alimentada, ela vai dizer. Entende? Pessoas amarguradas proferem palavras amarguradas. Pessoas tristes, tudo que ele consegue falar são coisas tristes. Pessoas felizes, tudo que ela gera de palavras são palavras felizes. Pessoas animadas, como que elas falam para você? Coisas animadas. Você vê um animado chegar em você e desanimar você? Você não vê um animado desanimar um desanimado. Você vê um desanimado tentar desanimar o animado. Entende? É como você é vendedor, você amanhece um dia cheio de vontade de vender. Aí chega perto de um amigo vendedor e diz, rapaz, hoje eu vou, olha, Deus vai abençoar tanto hoje. E o cara diz, nessa crise? Então a minha resposta é, você vai ter o que você está falando, eu vou ter o que eu estou falando. Entende? Deus opera naquilo que eu dou oportunidade para Ele criar. Então diga para quem está pertinho de você, diga, o Senhor só vai abençoar na sua vida aquilo que você realmente acreditar que Ele pode abençoar. Ele nunca vai fazer aquilo que você não acredita, porque a moeda do reino é a fé. Você acessa tudo do reino pela fé. Interessante que essa fé é nos dada não só para adquirir coisas, não só para viver em triunfo, mas também para nos ajudar a vencer os ataques que recebemos na vida. Paulo escreveu aos Efésios algo simples, mas interessante. Veja o que ele escreve. Aos Efésios capítulo 6 e o verso 16. Veja lá na sua Bíblia. Grife. E quem sabe você até estude em casa. Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. O que Paulo está dizendo aqui é que a fé, ela tem o poder de nos proteger. Essa fé se materializa como? Como que ela se transforma no escudo que apaga, ele não só defende, mas ela apaga as flechadas e os dardos inflamados do maligno. Como que ela se transforma num escudo? Ora, a fé que se transforma num escudo é a fé que materializa a confiança. É a confiança no Cristo, é a confiança em Deus que faz com que esse escudo se levante. É você confiar que Deus está te guardando de todo o mal, que praga alguma chegará à tua tenda, que 1000 cairão ao teu lado, mas você não vai ser atingido. Sabe? É essa confiança que faz com que os dardos inflamados caiam por terra. E essa fé, ela precisa estar fundamentada em Deus. Literalmente nele. Pega a sua Bíblia mais uma vez. Venha comigo em 1 Coríntios, no capítulo 2. Veja o que o apóstolo Paulo fala, nos versos 4 e 5. Ele diz assim, ó: a minha palavra e a minha pregação não se consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Quando a gente apoia a nossa fé naquilo que os homens dizem, então é uma fé falível, fracassável. É essa fé que comecei essa série tentando mostrar para vocês o que Judas diz para prestar atenção, para proteger a fé. Porque esse tempo de manipulação de fé é onde, ao invés de a gente depositar nossa confiança no Deus e no poder de Deus,
mas depositamos a nossa confiança no que homens e mulheres falam filosoficamente. E por conta disso existe número gigantesco de pessoas fracassando na fé, que não conseguem mais acreditar nem em Deus e nem nos deuses dos evangélicos. Talvez você até conheça pessoas que já fracassaram na fé em detrimento daquilo que foi lhe ensinado. E aquilo que lhe foi lhe ensinado lhe foi rompido justamente porque ele apoiou a fé em coisas diferentes. Sabe? Mas ao contrário do que essas coisas dizem, a nossa fé, ela precisa estar apoiada em Deus. E João diz uma palavra muito linda na primeira carta de João. Você pode observar lá no capítulo 5, versículo 4. Ele diz que a fé que vence o mundo, aliás, que essa é a vitória contra o mundo, é a nossa fé. Mas é a fé que está apoiada no poder de Deus. Isso é muito sério, é muito importante. Essa é a nossa vitória. Então diga para quem está ao seu lado, não há nada mais poderoso para vencer o mundo, para destruir as obras das trevas, do que a nossa fé. Olha o que ele diz. Porque todo aquele que é nascido de Deus, vence o mundo. Vou dizer de novo. Porque todo aquele que é nascido de Deus, vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. Porque é uma fé de expressão de confiança nele. Não é você por si mesmo que vence o mundo. É ele que vence o mundo por você. É por isso que em João, no capítulo 16, o verso 33, ele diz: filhinhos, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então creia que ele venceu, e ele te ajudará e nos ajudará a, sem dúvida, vencer também. Significa, portanto, que nós já o vencemos. Então, coloque a mão no ombro de quem está pertinho de você. Diga: a fé funciona assim. Você não vencerá. Você já venceu. Essa é a fé que vence o mundo. Entende? Como a gente pode acreditar nisso? Olha o que Paulo responde a essa pergunta. 2 Coríntios, no capítulo 1, e o verso 20. Veja o que ele diz. Aqui nos dá a evidência dessa confiança, a materialidade dessa confiança. Ele diz: pois quantas são, ou quantas forem as promessas de Deus, nele está o sim, portanto é por ele o amém, para a glória de Deus Pai, por nosso intermédio. Seja quantas forem as promessas de Deus, tem nele o sim. Sabe o que Paulo quer dizer? Ele diz assim, se Deus prometeu algo em sua palavra, já tem nele o sim para que aquilo aconteça. Ele não vai pensar se vai fazer ou não. Não está incondicional o querer dele. O sim dele já existe. O acesso ao sim é a tua fé. Então você pode crer que aquele que prometeu é fiel para cumprir. Ele é fiel para cumprir. Ele nunca falhou e nunca falhará. Se Deus é fiel para cumprir cada palavra que saiu de sua boca, você não acha que Ele há de cumprir as promessas dele que dizem respeito a você e sua casa? Detalhe, Ele diz que tem nele o sim, significa que o cumprimento, mas tem nele também o amém, o acabamento. Tem nele a liberdade de alcançar isso pela fé, mas tem nele também a finalização do acontecido pela fé. Significa que eu posso descansar naquilo que ele disse. Se ele falou, certamente eu verei acontecer na minha vida. Ministra isso para você mesmo. Diga: se Deus falou, certamente eu verei isso acontecer
na minha vida. Essas promessas têm nele o sim, não é de agora, irmão. Tudo que Deus disse a nosso respeito, dos benefícios do reino, não é de agora, é desde a eternidade. Paulo escreveu aos Efésios, no capítulo 1, os versículos 3 ao 6, ele expôs que Deus nos abençoou em Cristo, com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais, desde a eternidade, nos elegeu nele, para que fôssemos o beneplácito de sua boa vontade. Isso foi planejado por ele, desde a eternidade, desde que você não existia. Isso é muito legal. Se você quiser interagir comigo, diga para quem está pertinho de você, diga: desde a eternidade, antes que nada existisse, Deus estava com o pensamento focado em você, pensando em você, e desde lá já te abençoou. Ai, queridos, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Se Deus te abençoou, quem pode revogar essa bênção? Se Deus já te abençoou, quem pode te amaldiçoar? Vocês estão com frio, com fome ou cansados? Ou os três? Se Deus te abençoou, diga comigo: quem pode te amaldiçoar? Então vivemos de vitória em vitória. É por isso que Paulo disse que o justo viverá da fé, de fé em fé. É um dia atrás do outro pela fé. É por isso que Paulo escreve no mesmo capítulo de Efésios 1, me recordo desse texto, do versículo 16 ao 18, ele diz assim: não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Oro também para que sejam iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para conosco, os que cremos segundo a operação da força do seu poder. Significa que nós estamos num processo de crescimento em fé. E vai chegar um dado momento em que certamente deveremos ter a imagem do Cristo, não só em atitudes, mas também em atitudes de fé. E eu espero que esse tempo chegue. Perceba que é dentro dessa visão paulina que a gente tem que se deparar com a fé de Abraão. E a fé que esse homem tinha é preciso ser copiada. Aos Romanos, no capítulo 4. Os versos 13 ao 21, já lemos o primeiro desse verso. Diz, acompanhe-me por favor, aí na sua Bíblia mesmo e veja. Aos Romanos 4, 13 ao 21 diz: a promessa de que havia ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé. Pois se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã e a promessa é aniquilada. Porque a lei opera a ira, e onde não há lei, não há transgressão. Portanto, é pela fé, para que segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a descendência, não somente a que é da lei, mas também a que é da fé que teve Abraão, o qual é pai de todos nós. Como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, que vivifica os mortos, e chama à existência as coisas que não são, como já se fossem, o qual, em esperança, creu contra a esperança, que seria feito pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a tua descendência. E não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo amortecido, pois era já de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. Ele não duvidou da promessa de Deus, deixando-se levar pela incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus,
estando certíssimo de que o que tinha lhe prometido era poderoso para cumprir. E passam-se 25 anos, está ele com 99, e Deus vem e diz: você vai ser pai. E ele diz: beleza. Ele acreditou. E a Sarai, lá dentro da tenda, quando ela ouviu isso, ela ainda disse: terei eu ainda o deleite das mulheres. Uau, com 90 anos, o Abraão disse: é nós, vamos lá. Com 99 anos, teve lua de mel e engravidou a bichinha. Isso é que é fé, irmão. Levanta qualquer defunto. Uma fé poderosa. Entende? Muita gente pode orar desse jeito. Esse homem é um exemplo para nós. Não há dúvida. Ele nos ensinou a crer. E ele depositou a sua confiança naquele que havia dito: vou te fazer pai de multidão. Ele acreditou em Deus. Ele sabia que Deus não ia falhar, não ia voltar atrás, não ia fracassar na promessa. Ele acreditou que aquele que disse era poderoso para fazer. E esse é o detalhe. Ele não foi incrédulo. Se Deus disse que faz, é porque ele tem poder para fazer. Não é verdade? Se Deus disser para você: filho, ora por aquele enfermo, é porque ele quer curar. Então não duvide dizendo: e se não curar? Você já tornou-se uma dúvida ambulante. Então o milagre já foi embora. Mas se Deus plantou no seu coração: ora por essa casa que eu vou te dar. Não duvide, ore. Você não tem nada a perder. Sabe? Se Deus colocou no teu coração: pede-me e te darei as nações por herança. Creia, Ele é poderoso para te dar. O detalhe da fé é a confiança plena de que Ele é poderoso para fazer. Não é você que faz, é Ele que faz. O segredo reside nisso. Mas a gente acredita realmente que a gente tem que ter uma forcinha para Deus não fracassar. Perceba que a fé, ela só entra em operação quando há ausência da dúvida. E a dúvida é um inimigo cruel. Olha o que Tiago diz sobre a dúvida. Vai lá na sua Bíblia. Tiago, capítulo 1, os versículos 2 ao versículo 8. Ele diz assim: meus irmãos, tende por motivo de grande gozo o passardes por provações, sabendo que a prova da vossa fé desenvolve a perseverança. Ora, a perseverança deve terminar a sua obra, para que sejais maduros e completos, não tendo falta de coisa alguma. Ora, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que dá a todos liberalmente, não censura, e ser-lhe-á dada. Peça-a, porém, com fé, não duvidando, porque aquele que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não pense que tal homem receberá do Senhor alguma coisa. Uau! Homem vacilante que é, e inconstante em todos os seus caminhos. Puxa vida! Então o cara que duvida, primeiro ele é como uma onda que vai e vem, vai e vem. Segundo, ele é inconstante. Um dia ele está pegando um anjo para a perna, outro dia ele está, ai, ai, coitadinho de mim, ó céus, ó vida. Um dia ele está cheio de Deus, outro dia está quase cheio do diabo.
inconstante, sabe? Talvez você até conheça pessoas assim. O homem duvidoso não é um homem de confiança. Não dá para você conviver com ele, caminhar com ele, sabe? Entrar na água com ele, porque ele vai afundar e vai levar você junto. Na mesma hora que o elevador dele sobe, desce. Então é necessário corrigir esse alinhamento em nós. E às vezes o nosso coração fica assim. Às vezes nem somos tão duvidosos, mas em algum momento da vida, a dúvida entra e a gente está lá em cima no elevador da fé. De repente, a dúvida aperta o botão, dá subsolo e teu elevador desce lá embaixo. E às vezes você estava agarrando a bênção lá no terraço e desce lá embaixo de novo na garagem e tem que começar tudo outra vez. E por que isso acontece? Acontece exatamente por conta do exemplo de Pedro. Estando ele no barco em meio à tempestade, vocês sabem disso, é cruel aquela cena. Jesus manda os discípulos caminharem e entrarem no barco e navegarem para o outro lado, enquanto ele fica em terra despedindo as pessoas e orando. Eles sabiam que a tempestade ia vir, eles argumentam com Jesus, mas a Bíblia diz que Jesus os obrigou a ir no barco. E eles navegaram, e era 12 quilômetros aproximadamente a distância. E quando estavam no meio do mar, portanto andaram 6 quilômetros. Só que do trajeto que eles andaram 6 quilômetros, navegaram 6 quilômetros, foi em tempestade, aproximadamente das 7 ou 6 da tarde, até as 4 da manhã. Eles não passaram do meio. Aí vem Jesus caminhando sobre as ondas. Eles gritam desesperadamente, é um fantasma. Talvez eu, até você e eu gritaríamos. É o Capitão Gancho. Entretanto, Pedro, você conhece a história? Ele pergunta para Jesus, és tu? Se és tu, manda eu ir ter contigo. Jesus diz, venha, cara. Ele pulou do barco. E já disse várias vezes aqui, muitos condenam o Pedro porque ele deu uma afundadinha. Mas foi o único que deu uma caminhadinha. Foi o único que pulou do barco. Os outros 11 ficou simplesmente olhando. E talvez aconselhando a Pedro, dizendo, não vai, homem, você está louco? E não se engane, tem um monte de crente assim. Você está pronto para dar um passo de fé. E ele está do teu lado, rapaz, não fosse você não fazer isso não. Faz não, homem. Você não sabe o que tem aí embaixo. Você nem sabe quem que é aquele lá na frente. Vai que não é ele. Mas ele está dizendo que é ele. Mas vai que não é. Sabe? As mãos é furada, mas vai que ele fez uma tatuagem. Vai que não é. Não é? Entretanto, Pedro pula na água e caminha. Imagina o Judas e o Tomé, um olhando para o outro e dizer, quem vai primeiro? 50 que ele afunda. O João e o irmão dele se segurando no barco, vai tolo. Além de morrer, vai perder o emprego. Enfim. Mas ele caminha, ele vai em direção a Jesus. Quando ele está pertinho de Jesus, irmão, bem pertinho, a Bíblia diz que ele observando o vento e as ondas altas, ele afundou. Então o problema da dúvida é quando seus olhos saem de Jesus e olham para os problemas. Quando seus olhos saem de Jesus e coloca sobre a doença, sobre as consequências, sobre as circunstâncias. É por isso que o autor aos Hebreus disse, olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. No livro, em que alguns aqui já leram, outros não, Entre Ovelhas e Lobos, tem uma passagem
onde o Senhor me mostrou um exemplo gigantescamente maravilhoso. E eu escrevi esse exemplo de uma experiência que tive fora do Brasil, em um lugar onde criavam muitas ovelhas, no sul de Portugal. E eu pedi para o pastor que me levava para ver aquele rebanho de perto. Eram milhares de ovelhas. Uma pastagem linda, num lugar chamado Algarve. Então, conversando com aqueles portugueses que pastoreavam ali, eu perguntei a eles onde é que era a casa deles, onde guardava aquelas milhares de ovelhas. E ele disse-me, elas simplesmente ficam soltas em volta da casa, porque não tinha cerca, não tinha nada. Eu pensei, se fosse no Brasil. Entretanto, para chegar no aprisco, no lugar onde eles moravam, tinha um despenhadeirozinho, um riacho lá embaixo, mas era em pedras e íngreme, e não tinha como elas descerem e subirem. E eram milhares. Eu digo, como que vocês atravessam esse riacho e ir para lá? Passam por dentro da água lá embaixo? Eles disseram, não, vem por aqui. Aí caminhamos uns 100 metros e chegamos a uma pontezinha feita de madeira muito pequenininha, que passava uma pessoa, bem estreitinha assim. Nem sei por que aquele negócio tão estreito daquele jeito. Feita de tabuazinhas, estreitinha. Então, ele disse, fica olhando aqui, você vai ver como que a gente ultrapassa elas aí. Estava eu, um pastor chamado Nirton, e o pastor que nos levava, pastor João. De modo que eles passaram aquela ponte, os três. Então eles fizeram uma linha reta, um foi lá longe, e outro no meio, e outro mais próximo. Uma linha bem reta. E quem estava diante da pontezinha, olhando, nós como seres humanos inteligentes, dava para ver. 1, 2, 3, mas em linha reta. Mas se abaixasse da altura das ovelhas, dava para ver um só, um atrás do outro. Então o cara começou, o da frente começou a bater com o cajado no chão assim, como que na botina dele, e chamar, vem, vem, vem. E as bichinhas começaram a se movimentar e fizeram fila, e uma após a outra em fila foram passando por aquela pinguelinha, sabe? Sem sequer cair. Então o Senhor me deu esse exemplo, nem olhar nem para a direita, nem para a esquerda, firmemente para Jesus. Elas só estavam olhando para quem estava chamando elas. Esse é o segredo de viver a fé. Você não tem que olhar para o defeito do seu irmão, para o problema do seu irmão, para a igreja X com problema, para a dificuldade de outro. Você tem que olhar para Jesus. É o único que não tem defeito, que só tem qualidades, que só tem virtude, e que te vai conduzir pelo caminho correto, e nunca vai te deixar você cair na ribanceira do lado direito, e nem no buraco do lado esquerdo. Mas se você tirar os olhos dele, o teu pé revala e vai lá no chão. Então coloque a mão no ombro de quem está ao seu lado e diga, não deixe a tua fé vacilar. Não coloque a tua fé nos homens. Coloque a tua fé em Jesus. É o nosso Senhor. Sabe? Quando o Tiago diz isso, ele me leva a pensar num texto. 2 Coríntios capítulo 4, verso 16 ao 18. É uma escola de fé. Então vamos aprender. Por isso, não desfalecemos. Ainda que nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Porque a nossa leve, olha isso, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz em nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação. Portanto, nós não atentamos nas coisas que se veem, mas na que não se veem. Pois as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Coloque a mãozinha sobre o ombro de quem está pertinho de você. E diga para esse santo e querido, diga, tire os seus olhos dos problemas, das crises, das coisas desse mundo. E coloque os seus olhos somente nas coisas do céu. Sem dúvida, elas te ajudarão a vencer. É por isso
que o apóstolo Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 5. Que coisa mais linda ele escreve, irmão. Do versículo 2 em diante, ele diz assim: mediante quem obtivemos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Ora, ele está dizendo isso, que precisamos fortalecer-se nessa fé, não porque ela é simplesmente um objeto qualquer, mas porque Deus nos deu um espírito de fé. Diga comigo, nós recebemos um espírito de fé. Olha o que Paulo escreve, corre lá ligeirinho para nós ganhar tempo. 2 Coríntios, capítulo 4, verso 13. Vamos lá, vamos concluir. Olha o que Paulo escreve, só o verso 13. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito: crie, por isso falei. Também nós cremos, por isso também. Vamos ler juntos esse versículo? Diga, ora. Aleluia. Você creu? Então, você creu? Então, está cheio de fé no teu coração? Então, como vai ser a sua vida de agora em diante? Como vai ser a sua vida de agora em diante? Fale. Vai ser bênção, vai ser excelente, vai ser gloriosa, vai ser abençoada, vai ser rica, vai ser forte, vai ser de paz. Crie, por isso falei. Creu em quem? No que você sustenta a tua fé? Atos dos Apóstolos, capítulo 3, verso 16. Corre lá, corre. Olha o que Paulo diz. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, Paulo não, a Bíblia diz: pela fé, no nome de Jesus, este homem a quem vedes e conheceis, foi fortalecido. Foi a fé que vem pelo nome de Jesus, que deu a este, na presença de todos vós, esta perfeita saúde. Então, tudo que você precisa crer, centralizar, agarrar, é o nome de Jesus. É a crença, é a fé, a esperança, a certeza absoluta no nome de Jesus. É o poder dele que é capaz de fazer. É por isso que Abraão creu, porque sabia que Deus era poderoso para fazer. Se você creu em Jesus, você deve saber que ele é poderoso para cumprir o que falou, para te dar tudo aquilo que disse que deu. Então, libere o poder da fé ao falar. É por isso que lemos Romanos 10, 8 ao 11, 12, justamente porque a fé é uma declaração daquilo que ainda não existe, mas que passa a existir quando você a libera. Eu preciso concluir e te mostrar algo muito importante que Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 8 e o verso 28. Essa fé não é uma fórmula que tem que ser repetida o tempo todo, querido. Não. Mas é a fé viva que nos faz vencer em todas as circunstâncias. Eu não falo de uma fé temporal, fracassável, manipulável. Eu falo de uma fé centrada no Cristo. O falar pela fé, o andar pela fé, o viver pela fé. Uma fé que opera de uma forma sobrenatural para me trazer coisas que preciso, que ainda não existem, mas que eu creio que Deus é capaz de fazê-las existir. Mas também de me fazer viver em toda e qualquer circunstâncias, seja elas quais forem, sem que a minha fé seja maculada ou diminuída por conta das circunstâncias. Uma fé viva que resiste a tudo e a todas as coisas. É por isso que esse texto
é extraordinariamente maravilhoso. Aos Romanos capítulo 8, verso 28, diz: sabemos que todas as coisas juntamente cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo os seus propósitos. Deixe-me explicar a diferença da Almeida Atualizada e da NVI. Há aí uma diferença no texto. A palavra juntamente nos é ocultada na atualizada. Por quê? Você não vê a palavra todas as coisas concorrem juntamente, ou cooperam juntamente. Ela é ocultada, justamente porque a palavra todas as coisas é três consoantezinhas, que é a palavra PAS no grego. Essa palavrinha significa todas as coisas, um conjunto de coisas, um amontoado de coisas, ou um ajuntamento de coisas. Agora, a palavra cooperam ou concorrem, como você vê aí, ela vem do grego sunerger. O grego sunerger é trabalhar junto. Entende? Então, quando coloca a palavra concorrer dentro do mesmo contexto, significa todos juntos apontando para um mesmo destino. É por isso que as versões mais antigas colocam a palavra juntamente, mas quer dizer a mesma coisa. Concorrer significa juntamente, elas estão trabalhando juntas. Significa que está dizendo que todas as coisas na vida estão trabalhando juntas, ou juntamente, com a finalidade de promover o bem na vida daquele que ama a Deus. E eu preciso lhe explicar isso em rápidas palavras, para você entender melhor o que eu estou a dizer. Senão vai fugir bastante o nosso processo aqui. Corre comigo, por favor, em 2 Coríntios capítulo 11. Corre lá, por favor, rapidinho, pela fé, dando glória a Deus. 2 Coríntios capítulo 11. Verso 23. Olha o que a Bíblia diz nas palavras de Paulo. Ele diz assim: são ministros de Cristo? Falo como fora de mim, eu ainda mais. Em trabalhos, muito mais. Em açoites, mais do que eles. Em prisões, muito mais. Em perigo de morte, muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites, menos um. 3 vezes fui açoitado com varas. 1 vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. 1 noite e 1 dia passei no abismo. Em viagens, muitas vezes. Em perigos de rios. Em perigos de assaltantes. Em perigos entre patrícios. Em perigo dos gentios. Em perigos na cidade. Em perigos no deserto. Em perigos no mar. Em perigo entre os falsos irmãos. E tem. Em trabalhos e fadiga. Em vigílias, muitas vezes. Em fome e sede. Em jejum, muitas vezes. Em frio e nudez. Além das coisas exteriores, há que diariamente pesa sobre mim o cuidado de todas as igrejas. Quem enfraquece, que também eu não enfraqueça. Quem se escandaliza, que eu também não me abrase. Se é preciso gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. Paulo está dizendo aqui: eu também sofro os ataques da fé. Ele quer ensinar que a vida é um professor capaz de nos moldar para ter uma fé viva. E olha como ele fala isso com tanta propriedade. Vem comigo aos Filipenses, no capítulo 1, logo um pouquinho mais à frente, capítulo 1, versículo 12. Olha o que Paulo diz. Vai acompanhando. Vê se o cara tinha ou não tinha razão de mostrar a fé. Filipenses 1, 12. E quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior avanço do Evangelho. De maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. Muitos dos irmãos no Senhor, tomando ânimo com as minhas cadeias, ousam falar a palavra de Deus mais confiadamente, sem temor. Verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja e porfia, mas outros de boa obra em mente. Estes por amor, sabendo que fui posto para a defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, anunciam a Cristo por contenda, não sinceramente, julgando suscitar aflição às minhas cadeias. Mas que importa, contanto que Cristo, de qualquer modo, seja anunciado, ou por pretexto ou de verdade. Nisto me regozijo, sim, e me regozijarei, pois sei que isto me resultará em salvação, pela vossa súplica e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo. A minha ardente expectativa e esperança é de nada ser confundido, mas ter muita coragem, para que agora e sempre Cristo seja engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte, pois para mim o viver
viver é Cristo e o morrer é lucro. Ele está dizendo, ter fé não significa que eu não vou passar por problemas. Ter fé pujante, atuante, não significa que eu não vou sofrer ataques, maledicência, enganos e tantas coisas que as pessoas nos provocam. Não, pela fé podemos sofrer tudo isso e muito mais. Olha o que Paulo expõe, o que ele sofreu. Ele ainda diz mais rapidamente, termina comigo, 2 Coríntios no capítulo 12. Vem cá, volta um pouquinho na sua Bíblia. 2 Coríntios 12, olha que coisa tremenda Paulo diz. A partir do verso 5. De um assim me gloriarei, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Ainda que me gloriasse, não seria nécio, porque estaria dizendo a verdade. Mas abstenho-me, para que ninguém pense de mim mais do que em mim vê ou de mim ouve. E para que não exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espírito na carne, um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. 3 vezes orei ao Senhor para que afastasse de mim, mas Ele me disse, a minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, de boa vontade me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor a Cristo, pois quando estou fraco, aí é que me sinto forte. Uau. É fácil ter fé para alcançar coisas, mas fé para padecer coisas já não é tão fácil assim. Mas Ele quer nos ensinar como Ele alcançou. Olha o que Ele ensina no mesma carta de 2 Coríntios, do capítulo 6. 2 Coríntios, capítulo 6. Estou concluindo. Verso 4. Ele diz: antes, como ministros de Deus, recomendamos-nos em tudo, na muita paciência, nas aflições, nas necessidades, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, no saber, na longanimidade, na benignidade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça à direita e à esquerda, por honra e por desonra, por má fama e por boa fama, como enganadores, porém verdadeiros, como desconhecidos, porém bem conhecidos, como morrendo, porém vivemos, como castigados, porém não mortos, como entristecidos, porém sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. Aleluia! Que fé! É por isso que ele escreve aos Filipenses no capítulo 4, versículo 10 ao 13, texto que tanta gente ama, e é para amar mesmo, mas ele diz, vamos ler desde o verso 11, não digo isto por causa de necessidade, pois já aprendi a contentar-me em toda e qualquer situação, sei passar necessidade, e também sei ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas aprendi tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Uau! Então Paulo está dizendo, todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, dos que são chamados pelo seu propósito. Coloque a mãozinha sobre o ombro de quem está perto de você e diga para esse irmão querido, todas as coisas, são todas as coisas, não são algumas, são todas, e o Pai está usando elas para te treinar, para te transformar, para te aperfeiçoar, para te dar brilho e te fazer ser vitorioso em tudo. Essa é a fé que vence o mundo, sabe? Ele me ensinou esse juntamente de uma forma tão linda.
juntamente não é só ao meu respeito. Quando a gente olha esse texto, e eu fiz essa pergunta para ele essa semana, quando a gente olha esse texto, todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. A gente quantas vezes se pergunta: Senhor, e que isso coopera para o meu bem? Que isso vai me fazer bem? É na verdade, furou um pneu, o que isso vai me fazer bem? Quem já fez essa pergunta para Deus alguma vez? Levante a mãozinha, quem já fez? Muitos de nós. Como pode isso concorrer para o meu bem? Como pode? Não é estranho? Como pode uma necessidade concorrer para o meu bem? Uma doença concorrer para o meu bem? Uma dificuldade conhecer para o meu bem? Uma circunstância que você não espera concorrer para o seu bem? Como pode isso? É que a gente esquece da palavra juntamente. Todas as coisas concorrem juntamente. Diga comigo: todas as coisas trabalham, cooperam juntamente. Ele me fez entender isso. Isso é tão maravilhoso. O juntamente não é só você, mas é aquele que está à sua volta. Às vezes não é por você, é por aquele que está à sua volta. Aquele que está à sua volta também ama a Deus. Então ele usa alguém, uma circunstância em alguém. Então é todas as coisas juntas, você e as pessoas envolvidas, você e os que se envolverão, você e os que ouvirão as circunstâncias. Entende? Todas as coisas. Talvez o seu carro quebrou, para abençoar o mecânico. Todas as coisas concorrem juntamente para o bem. Talvez acabou as coisas para você, ele está se utilizando delas para que você aprenda valores dos quais te farão receber coisas maiores no futuro. Todas as coisas juntamente. Entende? É juntamente. Às vezes você está sofrendo, não é por tua causa, é por causa de alguém, para você abençoar alguém, para servir de vida para alguém. Entende? A fé deve de operar em todas as circunstâncias, quando é bom para você, mas quando é ruim para você. O problema é que a gente quer que a fé viva opere sempre quando é bom para nós. Mas eu queria que vocês se colocassem em pé para a gente orar, porque a verdadeira fé em Cristo não opera só quando é bom para você, mas opera também quando é bom para os outros, mas é ruim para você. Entende? Levei essa família lá em casa ontem. Mãe, o filho, o motorista do caminhão. Minha esposa fez um café maravilhoso para eles. Foram embora felizes. E olha, foi tão bom receber essa mensagem hoje. Saber que Deus tem os seus planos de forma maravilhosa. Então eu queria que você, esta noite, guardasse essa última leitura que eu vou fazer. Você pode até fechar os seus olhinhos e ouvir atentamente isso. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressurgiu dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro.
Mas em todas estas coisas, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Pois estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se em algum momento a tua fé tem te colocado à prova, e você tem sofrido e não tem conseguido acreditar suficientemente que Ele é Senhor para te ajudar a vencer toda e qualquer circunstância, eu te convido a você sair do seu lugar. Eu quero orar por você agora aqui, para você viver a fé que o Cristo plantou aí dentro de você, para liberar essa fé. Se isso estiver acontecendo com você em alguma área da vida, e você quer vencer pela fé, então eu queria que você saísse agora do seu lugar. Vem aqui diante do altar. Eu vou orar por você e com você. Vem. O Senhor é poderoso, muito poderoso. Creia, só creia nele. Está cuidando de todos os detalhes da sua casa. Ele está cuidando de você. Creia, 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 somente creia. Paizinho, Paizinho querido, eita Senhor, tem tanta gente com a carga tão pesada, Paizinho, tantas lágrimas que eles têm chorado, Paizinho, porque está difícil. São crises e dificuldades que eles não conseguem te entender, Senhor. Então vem com teus braços fortes de amor e abraça essa igreja querida que quer triunfar pela fé em Ti, que não desvaneceu diante das crises nem das tempestades, mas estão crendo que o Senhor os está guiando para os fazer vencer, e certamente irão vencer. Os faz triunfar, Senhor. Desperta essa fé vibrante, viva, triunfante. Senhor, destranca as portas trancadas. Traz o alívio aos corações aflitos e preocupados. Que eles possam crer, Senhor,